Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Minha gratidão, se hoje estou cantando, obrigado, mãe querida, que tudo já sofreste em favor da minha vida, que você seja feliz na estrada desta vida, que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida, que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida. Mamãe, mamãezinha querida, receba esta canção que eu fiz só para você. Esta é minha gratidão. Sabe, mamãe, se hoje eu estou cantando, obrigado, mamãe querida, por tudo que já sofreste em favor da minha vida. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, mamãe querida. Que você seja feliz na estrada desta vida, que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida, que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o
maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Estaremos hoje estudando o capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Com certeza Deus tem muito a nos ensinar nesta manhã. Bem, vamos estar orando. Quero estar orando também por todas as mamães do nosso país, não é? É muito interessante porque às vezes nós começamos a nos solidarizar com aqueles que já perderam suas mamães, não é? Mas a grande verdade é que quando essa data foi criada, ela foi criada exatamente para consolar uma americana que tinha perdido sua mãe, era muito querida na igreja, então criaram o dia, comemorando o Dia das Mães, por causa da mãe morta de Ana Jarvis. Só que ela estendeu essa comemoração a todas as mamães vivas também. Então, para você que já perdeu a sua mãe, eu perdi a minha mãe há muitos anos, né? A esposa também, os meus filhos também, quero dizer que essa data foi criada exatamente para consolar alguém que tinha perdido a sua mãe. Agora, essa pessoa, que foi Ana Jarvis, ela estendeu nessa comemoração a todas as mamães. Eu vou estar orando agora. A Iracema Bittencourt, bem-vinda, querida. Deus abençoe. É isso mesmo, não podemos esquecer, irmãos. Eu fico olhando o trabalho que essas mulheres têm pelos seus filhos. Júlio Domingo, bem-vindo, Pai do Senhor. E confesso, né, Deus preparou de fato uma adjutora, que é a esposa, né, a mãe, não é? Nós temos que entender. O comércio explora, não importa o que alguém faça, o que importa é o serviço que essas mulheres prestam aos filhos. Eu fico olhando a minha neta cuidando da sua filhinha, a Márcia quando cuidava dos nossos filhos. A mãe merece sim, irmãos. Ainda que nós digamos que todos os dias são os dias que elas precisam de ser, vamos dizer assim, reconhecido o seu trabalho, mas isso não acontece, né? Em geral, até eu percebo quando o pai trabalha, a mãe trabalha, os dois chegam do trabalho, o pai vai descansar, vai ver jornal, etc. A mãe vai para a cozinha, né? Ela tem um trabalho duplo quando ela tem também que fazer o trabalho. Então, mãe, nós temos que agradecer a Deus por essas vidas, não é? Porque elas, de fato, têm uma missão muito gloriosa dada por Deus, né? Enfim, pelos filhos que temos, pelas gerações que surgiram sempre. É ela que mais se esforça, que mais se dedica. O que uma mãe não faz pelos seus filhos? Uma das mulheres que entrou na literatura universal foi Ana Rispa, né? Uma das esposas de Saul, que teve os seus filhos enforcados. E ela ficou de abril, né? Foram 6 meses que aquela mulher ficou velando o corpo dos filhos enforcados. Não é brincadeira, ela é o exemplo de mãe. Ficou ali, já não tinha mais corpo, pele e osso, já estava tudo ali. Ela estava ali, enquanto ela não conseguiu do rei Davi um sepultamento digno para os filhos, ela não largou. A literatura universal reconhece Ana Rispa como o maior exemplo de mãe. E eu digo, mesmo aquelas que não têm essa prática, mas elas cuidam. Meus irmãos, hoje é um dia que nós devemos pegar essas mulheres. A minha neta disse, hoje eu não vou fazer nada. E a bem da verdade, nós precisamos reconhecer, agradecer a Deus pelas nossas mães. Não é? E você que perdeu a sua mamãe, eu repito, né? Esse dia foi criado para consolar o coração de Ana Jarvis, que havia perdido sua mãe. Não, Ana Jarvis que estendeu essa comemoração a todas as mães. Eu agora vou estar
orando pelo nosso caderno de oração, e vou incluir nesta oração todas as mamães, não só as que estão comigo nessa live, mas todas que ainda irão assistir depois. Essa live estará indo para os grupos. Tem igreja que diz assim: não, na igreja nós não queremos nenhuma comemoração. Desculpe, está errado. Eu acho que nós precisamos hoje homenageá-las, ainda que seja levando as mamães na frente, orando por elas, por suas famílias. Elas sofrem, né? Um filho, por pior que ele seja, ele vai sempre contar com o carinho da sua mãe, do seu pai, e tem que ser assim. Amém, querido? Olha, eu quero dizer agora, em nome de Jesus, quando o Senhor diz: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e prolongarás os teus dias. Eles não podem ser esquecidos nunca, mas honrados pelo esforço e sacrifício que faz por os seus filhos. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Então, parabéns, mamães, todas que estão me assistindo. E você que está assistindo, dê um abraço na sua mãe. O pastor Gênesis mandou te dar um abraço especial e eu quero te dar. Amém? Eu não tenho minha mamãe, você também não tem a sua, mas esse dia foi criado para nos consolar. Amém, Wesley? Você que está aí, sempre comigo. Muito obrigado, meu filho, meu companheirão. Louvado é o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai Celeste, primeiramente quero te agradecer por todas as mães vivas e pelos filhos que já perderam suas mães, já que esse dia foi criado para consolar o coração de alguém que tinha perdido sua mãe. Pai, mas essas que estão ativas, ainda dando suas vidas, seus esforços, tudo que tem pelos seus filhos, Pai, eu quero entregar todas elas nas tuas mãos. Abençoa essas guerreiras, Pai. Algumas que não têm o mesmo cuidado, mas é uma exceção. Mas a maioria tem dado tudo de si, tudo que tem pelos seus filhinhos. Abençoa essas mulheres. Hoje nós homenageamos essas mulheres. Ainda que alguém diga que o Dia das Mães são todos os dias, mas nós não temos esse carinho por elas todos os dias. Mas hoje é uma homenagem, Pai. E eu te peço, abençoa, fortalece, e que elas sintam que estão cumprindo uma missão dada por Deus de cuidar dos seus filhos. Que os filhos que nós temos, como está na tua palavra, são herança do Senhor. E a nós é confiada apenas a responsabilidade de criar e educar. E, sobretudo, como a tua palavra diz, instrui o menino, a menina no caminho que eles devem andar. E até quando envelhecer não vão se desviar deles. Que além do cuidado, o carinho que elas têm, possam ter essa preocupação também de prepará-los para a eternidade, Pai. Assim eu entrego todas as mamães nas tuas mãos, pedindo as tuas ricas bênçãos por essas vidas, Pai. Louvamos o teu nome por a vida dessas mulheres. Abençoa grandemente essas vidas. Agora, Pai, o nosso caderno de oração te apresento. Abençoa, ó Pai. Responde a todos os pedidos que aqui passaram. Tu sabes a necessidade de cada um em particular. E Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Obrigado, mais uma vez eu quero de público agradecer, Pai, aqueles que se lembraram do meu aniversário, aqueles que se lembraram quando eu estava no hospital, internado, se cuidando. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe essas vidas grandemente. Agora, Pai, quero pedir a Tua graça para a reflexão que vamos fazer no estudo da Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os Teus filhos, Pai. Prepara-nos para esse dia. Abençoe o nosso clamor do meio-dia. Abençoe as escolas bíblicas presenciais que estão acontecendo nas igrejas agora. Aquelas que vão acontecer à tarde, como na nossa sede, Pai. O nosso culto de missões à noite. Abençoa, Pai Santo. Assim eu entrego nas Tuas mãos os nossos trabalhos. Pai Santo, muito obrigado porque eu estou aqui, porque as orações foram ouvidas. Pai, muito obrigado. Agora entrego nas Tuas mãos a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai. Ó Senhor, dá juízo na cabeça desses políticos que brigam entre si. Esquece que é uma população carecendo do cuidado deles, muitos deles, Pai. Então, sejam as Tuas mãos sobre esta nação, Pai. Ó Senhor, muito obrigado. E que a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, esteja atenta à sua missão, ó Deus, orando pelas autoridades constituídas para que a Tua mão esteja sobre elas. Pai, prepara a Tua igreja a cada dia.
Eu oro assim, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, louvado seja o nome do Senhor, é uma alegria estarmos aqui, amém? E agora nós vamos estar cantando o nosso hino, né? O nosso hino de abertura da nossa escola, que é o hino 545 do nosso cantor cristão, amém? Abra o seu cantor agora aí no 545 e vamos estar adorando o Senhor com este louvor, amém? 545 do cantor cristão, amém? Então vamos adorar o Senhor com este louvor e neste louvor já é a nossa abertura da nossa escola. Como jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Agora nós vamos entrar no nosso estudo. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos estar adorando o Senhor, estudando essa palavra, não é? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é isso, queridos? E é através da palavra que nós recebemos as instruções para a nossa caminhada com o Senhor, não é isso? Então precisamos de estar, assim, muito atentos a tudo isso, né? Para a glória do nosso Deus. E nós já vamos estar adorando o Senhor, não é? Estudando a sua palavra. Abra sua Bíblia, então, neste louvor, não é? Desculpa, nesse texto aí, nós vamos estar já meditando nessa palavra. O Senhor tem muito a nos dar. Está Eliane de Carvalho Ferreira. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Vamos ler então, irmãos, o capítulo 3, e depois nós já estaremos entrando na reflexão, na meditação. Meu capítulo 3 diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens,
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas em seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Antigo Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Amém? Cláudia Copley. Pai do Senhor, bom dia, querida. Estamos bem, graças a Deus. Um abraço para você, para o Manuel, para a Carol. Amém? E todos vocês que estão comigo nesta live. Queridos, agora nós vamos estar entrando na reflexão desse texto, porque é muito interessante, né? O tema é a nova aliança e os crentes como cartas vivas de Deus. Coisa interessante é que como é que Paulo fala? Vamos iniciar aqui, irmãos. Ressaltamos que, segundo os Coríntios, foi escrita para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como um apóstolo de Cristo. Estamos vendo a partir do segundo capítulo 2. Amém, queridos? Vamos lá. Os inimigos de Paulo usavam cartas de recomendação para apoiar a própria causa. Paulo reagiu referindo-se aos próprios coríntios como sendo a sua carta viva de recomendação. É interessante que Jesus diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Não adianta seguir alguém sem conhecer os frutos ou os resultados que essa pessoa tem dado quando ela confronta, como era o caso, não é, dos inimigos de Paulo, né? Porque Paulo pregava Jesus, pregava o evangelho, a nova aliança, e os inimigos vinham com suas recomendações de autoridades desviadas de Deus também, não é? Querendo, vamos dizer assim, impedir que o evangelho vivo de Jesus Cristo fosse pregado e aceito. Ambas as perguntas nesse versículo, primeiro, são retóricas e implicam a resposta. Não. De modo geral, Paulo não fazia pouco das cartas de recomendação, mas aparentemente seus oponentes haviam apresentado à igreja de Corinto algumas cartas de recomendação fraudulentas. Nesses 3 versículos, que é de 1 a 3, Paulo nega a necessidade de ser recomendado. Ora, se ele trabalhou,
organizou a igreja, deu a vida pelos coríntios, trabalhando com eles. Por que precisaria de alguém? É a mesma coisa de eu chegar na igreja de São Miguel Paulista, ou nas igrejas por onde, por misericórdia de Deus, eu tenho passado e cooperado, e disse, olha, eu estou trazendo uma carta aqui de recomendação do meu presidente, pastor Denis Chaves, um grande trabalhador que Deus tem colocado nesse ministério, estava lá em Marília distribuindo cestas, não é? Naquele trabalho lindo que a igreja de Marília fez lá. Então os irmãos vejam, eu não preciso, eu vou dizer isso, irmãos, aqui é a carta do pastor, mas nós te conhecemos, pastor, tu está aqui conosco há 35 anos, o que eu preciso de carta para me apresentar? Não é verdade? Aqui, como fundador da igreja de Corinto, o apóstolo achava que nenhuma carta de recomendação seria necessária para comprovar a eles a sua credibilidade apostólica. Que é aquilo que eu disse, irmãos. O mais importante do que carta ou recomendação é a vida que cada um de nós temos e precisamos ter, né? Porque a nossa vida, o nosso ministério, os nossos frutos é uma carta para todo mundo lerem, não é verdade? Outros haviam chegado à cidade munidos de carta de recomendação. Nós temos esse exemplo lá em Atos 18, de 24 a 28, eu vou ler. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Foi quando o Apolo chegou. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhes declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo eles passar a Caia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então vejam que Apolo veio, tinha um conhecimento limitado, ainda não estava inteirado de tudo que Deus estava fazendo, mas Priscila e Áquila, que estavam já bem orientados, passou para ele algumas instruções e os recomendou com uma carta. Vê, por que você precisa de carta? Porque você não é conhecido. Então não era o caso de Paulo, mas deixa eu continuar. Porque com grande veemência convencia, aqui está falando ainda de Apolo, publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, porque os coríntios precisavam dela. Mas seria um absurdo exigir o mesmo de Paulo, que entre eles havia passado 1 ano e meio e por quem foram conduzidos a Cristo. Essa argumentação de Paulo era baseada na própria existência da igreja coríntia, que já testificava a autenticidade do seu apostolado. Deus realizou uma obra no coração deles mediante a instrumentalidade do apóstolo. Eles eram carta viva que podia ser conhecida e lida por todos os homens. Essa carta, sim, possui excelente valor, pois foi produzida por Cristo e escrita cada irmão coríntio pelo ministério do dedo, né, dado pelo apóstolo. O trabalho de inscrição no íntimo do cristão não foi efetuado com tinta que podia ser desbotada e apagada, mas pelo Espírito do Deus vivente nos corações. Porque aquilo que o Espírito de Deus faz nas vidas, está aí, José Menino, meu companheiro, pastor José Menino, um abraço, querido, bem-vindo. Então, ao estabelecer o contraste entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne, Paulo pensava na diferença entre a lei mosaica e o evangelho. A lei havia sido gravada em tábuas de pedra no Monte Sinai, mas sob o evangelho, Deus dá ao homem o privilégio da obediência pela mensagem da graça e do amor gravado no coração. Deus já havia prometido que daria um coração novo, escreveria em seus corações as suas leis. Então, o que acontece com o cristão hoje? O evangelho entra nas nossas vidas e passa a estar em nós, e através de nós vamos levando esse evangelho a outras pessoas. Paulo mostrou que sua carta era muito superior, porque ele era recomendado pela mudança de vida dos cristãos coríntios. Como é que ele encontrou aquele povo? É como eu estou vendo aí o pastor José Menino, que trabalha em tribo indígenas, ele é natural da região.
Ele trabalha, ele se esforça, traz as pessoas para Jesus. Já imaginou? Agora vir um outro e começar a desviar, pastor José Menino, aquele povo que Deus te deu e te dá ainda pelo seu trabalho. Vem alguém com informações distorcidas das coisas de Deus, não é? Imagine, né? Você tem que ser respeitado aí, meu irmão, e nós todos te respeitamos, porque sabemos que não é fácil trabalhar com indígena, né? Muito bem, vamos continuar. Essa afirmação indica que Paulo e seus companheiros de trabalho tinham um grande afeto pela igreja de Corinto. A leitura alternativa, seus corações, apesar de apoiada por poucos dos manuscritos antigos, é também possível fazer sentido no contexto. Assumindo essa última leitura, Paulo estava alertando os coríntios a reconhecerem que a existência deles como igreja constituía uma carta muito mais efetiva de recomendação para ele. Eles demonstravam ser uma carta de Cristo produzida pelo ministério deles. A igreja de Corinto era uma obra da graça de Deus, na qual Deus havia maravilhosamente usado Paulo e seus companheiros de trabalho. É isso aí, José Menino. Todo o trabalho cristão, todo o trabalho dos convertidos, dessas tribos que você trabalha, obviamente que é Deus que faz, mas é você o instrumento, amém? Temos que pelo menos ser respeitados, ainda que saibamos como José Menino sabe, não é ele que faz, é o Senhor, mas ele se apresenta como fez Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem que ser assim, temos que nos preparar, tirar os impedimentos de nós e dizermos, Senhor, eis-me aqui, e vamos fazendo a obra do Senhor, não é isso? Essa carta que os coríntios constituíam era superior às cartas escritas dos inimigos de Paulo, porque a obra do Espírito na vida dos coríntios era indubitavelmente verificável. Os resultados observáveis da vida dos coríntios atestaram a validade conhecida e lida por todos, né? A superioridade do ministério de Paulo acima de seus inimigos. É horrível, não é? Quando a gente trabalha, planta, prepara as pessoas, o outro vem, não tem nada disso, você não precisa de nada disso. Olha, irmãos, não é fácil, mas nós temos que ser persistente, pastor José Menino, continuar. É aquela certeza, eu estou fazendo a obra de Deus, mas ele descrê, eu não tenho nada com a descrença dele. Eu tenho nas minhas mãos o livro que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E como está lá em 1 de Pedro 4, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Então é pela palavra de Deus que você vai poder ser provado e provar o que você está fazendo. Temos que ser, queridos bereianos, né? Ouvir, mas ele prega tão bem, ele é doutor, tem tantas universidades, não importa. No reino de Deus, nunca isso teve muito valor. Pelo contrário, haja visto o que está escrito lá em 1 Coríntios 1, 26. Não são muitos de vós os escolhidos, sábios segundo a carne, nem etc. Mas Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Porque é Ele que faz, não é o homem. Um homem muito sábio, muito culto, muito preparado. Se o Espírito Santo não estiver usando ele, ele não vai fazer a obra de Deus. Ele pode fazer o intelecto das pessoas. Mas aquela libertação que o Espírito Santo faz, só ele faz. Ele usa o vaso e o vaso tem que estar sempre naquela posição, se considerando um servo inútil, porque quem faz a obra é o Senhor. Amém, queridos? Então está aí. A carta composta pela vida dos coríntios também demonstrava a validade do ministério de Paulo, uma vez que a sua glória ultrapassava a glória do ministério de Moisés. Moisés havia dado a Israel os 10 mandamentos em tábuas de pedra, está lá em Deuteronômio 9:10. E Deus pretendia que essa lei fosse escrita no coração do seu povo, está lá em Deuteronômio 6:6. Aliás, ela estava escrita no coração de alguns. Por exemplo, quando nós lemos Salmo 119, no versículo 11 está lá, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como um todo, entretanto, o povo de Israel rejeitou o testemunho de Deus, mediado por Moisés, e não amou a lei de Deus e nem guardou no seu coração. Como resultado, eles foram exilados da Síria e da Babilônia. Está lá em Jeremias 31, 33, Ezequiel 11, 19, 36 e 26. Falaram de um dia vindouro, que Deus restauraria o seu povo do exílio.
Nesse dia, todos os povos de Deus obedeceriam a ele em justiça e guardariam a sua lei. Embora essa promessa não será totalmente cumprida até que Jesus volte, aqui a leitura e a reflexão em seu excelente artigo teológico, o plano das eras está lá em Hebreus capítulo 7. Paulo indicou que ele já havia começado a se cumprir mesmo durante o seu próprio ministério. Por essa razão, seu ministério ultrapassava até mesmo o de Moisés. Amém? Glória a Deus. Francisco Miranda Dias. Paz do Senhor, querido, um abraço a você, na esposa, e saúde para você, meu irmão. Você é guerreiro. A partir do verso 4 ao 4:6, veremos a nova e gloriosa aliança. Paulo continua a descrever a natureza do seu ministério, focalizando a glória associada ao seu trabalho. A referência do verso 4 é a confiança de Paulo diante de Deus, de que o seu ministério era autêntico e de que os coríntios eram a sua carta de recomendação, que provava isso. Entretanto, a confiança de Paulo não vinha dele mesmo, mas por intermédio de Cristo. É Ele, Senhor das nossas vidas, que nos capacita, que nos unge, que nos dá a palavra. Por isso que disse, as palavras da minha pregação não consistiam em sabedoria humana. Aí está Altamira Macedo. A paz do Senhor, Altamira, não é Altamiro, desculpe, o velho está enxergando um pouco. Um abraço, querido, bem-vindo. Muito bem, entre tanta confiança de Paulo estava no Senhor, que até uma vez ele citou que tinha trabalhado mais do que os outros apóstolos, depois disse, bem que não eu, mas a graça do Senhor. É o que acontece com esse pequeno servo, é o que acontece com todos os homens de Deus que estão fazendo a obra do Senhor. Essa palavra, capazes ou capacidade, é traduzida como suficiente, né? A palavra grega semelhante são usadas para suficiência nesse versículo e habilitou. Amém, queridos? Paulo aqui respondeu a pergunta, quem é suficiente para estas coisas? Antes ele havia desaprovado qualquer dependência de mera habilidade humana. Infelizmente, os inimigos de Paulo valorizavam mais a habilidade mundana do que a competência que vem somente de Deus. Isso é um perigo tremendo, irmãos, porque nós vamos confiar nas nossas mãos, não é? Ai daquele que confia, faz do braço de carne a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Quando o homem acha que ele não depende mais de Deus, ele cai, ele vai se destruir, porque todo o poder foi... Saidinha, mas voltei, glória a Deus. Amém, queridos? Porque, de fato, somos dependentes de Deus. E eu louvo o Senhor por ser dependente dEle. Porque enquanto você é dependente de Deus, vai fluir de Deus a graça, a instrução, a capacitação, o poder, porque Ele usa você como vaso e vai e faz a obra no coração daqueles que precisam de serem abençoados. A nossa suficiência vem de Deus, ou seja, toda habilidade, todo poder no ministério vem de Deus. Por isso que Ele nos capacitou na nova aliança a sermos ministros. O novo relacionamento legal que Deus estabeleceu com o seu povo por meio de Jesus Cristo e por meio da morte de Cristo. Apesar de Deus não ter dado a lei mosaica como um mero conjunto de letras para operarem sem o trabalho interior do Espírito, está lá em Deuteronômio 6,6. O legalismo judaico havia reduzido a lei a pouco mais de um código externo. Aí está nosso Joabe, um abraço, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Como resultado, os legalistas judeus se baseavam nas meras letras escritas, as quais exigiam perfeita obediência, mas não davam poder para obedecer em seu excelente artigo teológico, legalismo ou antinomismo. Lá em Romanos 10, 1-4, Paulo diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim, olhe bem, irmãos, aí está a Cíntia Batista, bem-vinda, Deus abençoe.
Amém, querida. Aqui nós lemos, quando Paulo lê esse texto, porque o fim, vamos abrir um parênteses aqui, o propósito da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse fim não é que a lei acabou, mas ela era o propósito da lei, trazer as pessoas a Cristo, não é? Por isso que Jesus disse, eu não vim distribuir a lei, mas cumpri-la. Miriam Dias, Pai do Senhor, bem-vinda, querida. Não é? Então, quando nós lemos, porque o fim da lei é Cristo, até aquele povo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, para a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Então a lei, ela veio como um aio, ela veio conduzindo, né, trazendo as pessoas a Cristo, mas Cristo chegou, agora ele vai dizer uma nova aliança, né? Então o Senhor agora deu-nos as instruções para pregar, porque ela veio como é comparada ao menino que tem um tutor, até que atinja a maioridade, então possa decidir por si. Então Cristo veio, né, e agora é ele que nos dá as instruções. Embora a lei matasse, né? Porque nós lemos lá, né? Porque como é que nós vamos entender isso daqui? A lei mata, o Espírito vivifica. Esse versículo é um versículo que precisa de ser muito bem entendido. Eu fiz aqui uma narração para a lei mata, só para a sua edificação. Embora a lei matasse, como está escrito, né? A lei mata, mas o Espírito vivifica. Quando a lei foi promulgada, vamos voltar lá no Antigo Testamento, então nós lemos lá no texto assim, diz, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo e cada um o seu próximo. Está lá em Êxodo 32, 26 a 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo daquele dia uns 3.000 homens. Então, a Valéria querida, parabéns, mamãe, hoje é teu dia, um abraço do tio, prazer enorme tê-la conosco aqui, viu? Então, queridos, está aqui, a lei mata. Por que a lei mata? Quando a lei foi promulgada, porque Moisés passou 40 dias, 40 noites no monte conversando com Deus, quando ele voltou, encontrou o povo em estado vamos dizer, de pecaminosidade, cometendo toda sorte, ainda criaram um bezerro para adorar. Ele chegou a cometer, pelo impulso, algo que Deus não mandou ele fazer. Ele quebrou as tábuas da lei que o Senhor tinha escrito com a própria mão. Naquele momento, revestido daquele sentimento, vamos dizer, como homem, de ver um povo tão distante de Deus, depois de tantas maravilhas que Deus tinha feito com eles, ele quebra, não é? Então ele ali decreta que aqueles homens que se desviaram, que abusaram do amor de Deus, criaram outros deuses e naquele dia morreram. Olha lá, a lei mata, né? Aqui está escrito, né? 3.000 homens caíram mortos. Agora, vamos lá. O texto diz, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Por isso o Espírito vivificava. Quando a graça foi anunciada, está lá no capítulo 2 de Atos, né? Do verso 36 e 41, saiba, agora é Pedro, depois da descida do Espírito Santo, está aí, ai Jesus, é Nath Oliveira, amém, Deus abençoe, bem-vindo. Então está lá, em Atos 2, 36 a 41, quando Pedro, depois que o Espírito Santo desceu e batizou, né, aqueles irmãos que estavam buscando lá, né? Então está lá, saiba, pois, com certeza, porque aquilo chamou a atenção das pessoas que estavam na região. Então eles cercaram, né, o local e Pedro vai levantar e falar, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando a palavra vem Cristo, Senhor e o Messias. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Agora vamos ver porque a letra mata, morrem 3.000. E por que que o Espírito vivifica? Vamos ver por quê aqui. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram, aqui diz quase 3.000. Na promulgação da lei morrem 3.000. No anúncio da graça, 3.000 são salvos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, queridos? Parafraseando, fazendo uma narração do texto, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o Espírito Santo desceu, começou a igreja, 3.000 almas foram salvas. A obra do Espírito daqueles que seguem a Cristo não é divorciada dos padrões morais da lei, porque o Espírito Santo escreve a lei de Deus no coração dos homens, como está lá em Jeremias 31, 31 a 34, Hebreus 8, 8 a 12, 9, 13 a 14, instilando amor pelos padrões morais de Deus e poder para obedecer a ele. A lei não dava condições dos seguidores obedecer, mas a graça e o Espírito Santo na nossa vida nos fortalece para nós obedecermos e cumprirmos os propósitos de Deus. Nesse versículo, Paulo não estava querendo dizer que não havia vida espiritual durante a antiga aliança, mas simplesmente enfatizando que a lei escrita, que era característica da antiga aliança, não poderia por si só produzir vida no povo de Deus. Mas o Espírito Santo, cujo ministério poderoso e doador de vidas caracteriza a nova aliança, traz nova vida numa medida muito maior e numa distribuição mais ampla do que o que estava disponível na antiga aliança. A lei que deveria gerar vida, no entanto, foi o ministério da morte. A lei era para a vida, Romanos 7, 10 e 11, mas ela se tornou um instrumento de morte para aqueles que sem fé, porque a lei os condenava quando eles não obedeciam a ela. Tanto era verdade que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés, mesmo na antiga aliança, durante o seu ministério, ao Israel infiel. Números 32, 13. Moisés tinha a glória radiante de Deus brilhante na sua face. Está lá em Êxodo 34, 29 ao 35. Se a aliança menos importante era ainda assim gloriosa, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, não haverá uma manifestação muito mais poderosa da glória de Deus nesses tempos, quando o Espírito está mais presente e é mais poderoso? Você está cheio do Espírito Santo? Aonde você andar, você vai irradiar essa graça. Quando você pegar a palavra de Deus e subir no púlpito para pregar, o Espírito Santo vai fluir de dentro de você. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Mas você, para trazer, para levar essa mensagem, é preciso estar cheio do Espírito Santo também. Essa história de que os pentecostais buscam, se entregam, são usados por Deus. Qual é a maior igreja abençoada do Brasil, que não é a Assembleia de Deus? Desde que Gunaving e Daniel Berg aqui esteve, eles fizeram um trabalho e deixaram os homens valorizando os dons espirituais, que são o ornamento da igreja. Você, pastor, e eu precisamos pregar essa verdade, viver essa verdade para que ela, fluindo de dentro de nós, conquiste os crentes a ter uma vida no altar de Deus. Então eles não vão ficar buscando essas coisas oferecidas que nos distrai e nos tira da presença de Deus, mas revestidos do Senhor, nós vamos trazer a presença de Deus para a igreja. Por isso é que Jeremias vai falar que levantarei pastores segundo o meu coração. A arca vai ser esquecida, porque quando os pastores subirem no púlpito para pregar, eles vão ter os 3 elementos que tinha na arca. Lá tinha o pote, representando Deus provedor. Lá tinha as tábuas, representando a palavra, a lei de Deus.
e lá tinha a vara de Arão que floresceu, mostrando que é Deus quem escolhe. O pastor tem que subir no púlpito, mostrando que ele tem essas 3 características, ela tem a palavra de Deus, ele tem o alimento para o povo e ele tem a escolha de Deus na sua vida. E isso tudo vem em nós, não é? Quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Aí está Creuza Israel da Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Amados, um dos ministérios trouxe a condenação, o da lei, e o outro a justiça. Os crentes obtêm a justiça na declaração legal inicial de Deus, que os declara justos, justificação. No início da vida cristã, no desenvolvimento dos pensamentos e ações justos e santificação, e finalmente na nossa futura perfeição, a glorificação. Isso é o que Deus faz nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A obra da igreja, a igreja tem que ser uma igreja de milagres, uma igreja que nos tira desse mundo odierno, cheio de tantas coisas ruins, e nos coloca na esfera espiritual da presença de Deus. É isso que quando uma igreja reúne, precisa estar, porque o Espírito Santo está na igreja, ele é o cabeça da igreja, é ele que capacita o pastor para pregar, que capacita o cantor para louvar, que capacita os instrumentistas para tocar. Aquilo tudo tem que acontecer em adoração e em santidade. Daí, irmãos, o culto se torna uma esfera ou numa atmosfera espiritual abençoadora. São estas 3 principais fases da vida de um cristão: justificação, fomos justificados; santificação, estamos sendo santificados. E é um processo que não se conclui na presente era. E glorificação, seremos glorificados com Cristo, seremos recebidos na glória. Estamos aqui de passagem, daqui a pouco estaremos com o Senhor. É o meu grande sonho, a minha grande visão e o meu grande propósito, estar com o meu Senhor na glória. Quem ama o presente século, quem tem os olhos, está sendo engolido por essas modernidades, não está desfrutando das glórias de Deus, já que eu preciso e digo para vocês, e desfruto dessa glória, já que a antiga aliança, se o que se desvanecia trouxe glória, imagino que não se desvanece. A antiga aliança sempre foi planejada com o objetivo de ser preliminar ao estágio final do plano de Deus para os tempos. A era da nova aliança, ela é permanente, ou seja, a nova aliança durará para sempre. Nós já entramos, irmãos, na glória, por isso que nós estamos assentados com Cristo lá no trono, na presença de Deus, porque nós estamos nessa esperança. Ele está lá, ele é a primícia dos que dormem. Daqui a pouco nós estaremos com ele, desfrutando da mesma glória. Se assim temos tal esperança, obviamente deveremos mostrar muito mais confiança. O esplendor da nova aliança, a qual não falhará ou passará, dava esperança ao apóstolo e aumentava a sua ousadia. Você tem que pregar com ousadia, você tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, você tem que se preparar para a eternidade, você está aqui por um pouquinho de tempo, daqui a pouco vai acabar. Jesus, meu tempo já acabou, mas eu não vou parar. Paulo absolutamente não se envergonhava de se posicionar diante do mundo inteiro e proclamar o excelente evangelho. A referência à ousadia relaciona a discussão dos versos 7 a 11 com a defesa de Paulo do seu apostolado. Ele foi ousado, não vacilante, enquanto os seus inimigos o acusavam. Ele era acusado e continuava fazendo a obra de Deus. Nós somos perseguidos, nós somos criticados, mas, meu irmão, se você está com a palavra na mão, pregando e vivendo, fazendo como Esdras, está lá em 7:10 do livro de Esdras, e Esdras procurou conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Esse tripé tem que ser o cotidiano do pastor, do obreiro e daquele que quer fazer a obra do Senhor. Conhecer, meditar, praticar, porque a autoridade vem quando você pratica essa palavra. Vamos lá, aleluia. Nessa epístola, sua ousadia tomou forma de uma sinceridade destemida, não é? Tão evidente que contrastava com o egoísmo fraudulento dos seus inimigos. Era diferente. Paulo e os cristãos
dos filhos de Israel que colocavam um véu sobre a face para não contemplar o rosto do que se desvanecia. O véu de Moisés não era usado para proteger os israelitas de serem feridos ou amedrontados pelo brilho de sua face. Ele mostrava o seu rosto quando falava com eles. O que faz um homem cheio do Espírito Santo? É aquele que passa mais tempo com o Senhor. Moisés tinha passado 80 dias em jejum e oração, os primeiros 40, depois teve que voltar em mais 40. Quando ele desceu da segunda vez, ninguém olhava para ele, porque ele refletia a glória de Deus, que era transitória, é o que Paulo está dizendo. Moisés usava o véu no intervalo de tempo entre os seus encontros com Deus para fazer com os israelitas não vissem a sua glória que se desvanecia ou que era somente temporária. Paulo enfatizou que a glória de Moisés como ministro da antiga aliança era temporário e evanescente, em contraste com a glória maior da nova aliança. Paulo não se envergonhava de mostrar ao mundo toda a glória do novo ministério da nova aliança, porque essa glória não se desvanecerá. Assim, o mesmo véu permanece sobre eles. Mesmo hoje, Paulo disse, muitas pessoas judias não podem ver que, por mais gloriosa que tivesse sido a antiga aliança, era precursora, era temporária da nova. Sobre eles ainda o véu, está lá no verso 15, está posto sobre o coração deles. Aqui a metáfora muda de alguma maneira, como é sempre o caso nos escritos de Paulo. O véu não mais cobre a face de Moisés, mas o coração dos israelitas. Mesmo assim, o efeito é o mesmo. Eles não conseguem enxergar a natureza temporária da antiga aliança. O véu permanece somente até a pessoa se converter a Cristo. Aleluia. Tudo de ruim fica nas nossas vidas até ter um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus, aí é o que diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sim, o véu retirado, pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cuidado com uma interpretação errada, né? Ou seja, liberdade da morte, do pecado e da obediência à lei. Não é liberdade para cada um fazer o que quiser. Não, onde o Espírito do Senhor está, tem liberdade. Posso fazer? Pode nada. Você teve liberdade, se libertou, foi do pecado, foi da lei, de tudo que te separava de Cristo. É essa liberdade que Paulo está falando. Paulo falou sobre a íntima relação entre Cristo e o Espírito Santo. Pela virtude de sua ressurreição e ascensão, Cristo, o Espírito doador da vida, estão tão intimamente identificados em função, não em pessoa, que também são idênticos na experiência do crente. Está lá em 1 Coríntios 15, 47. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, né? O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo, o Senhor é do céu. Desse modo, ao mesmo tempo, Paulo falou sobre o crente sendo habitado pelo Espírito de Deus e pelo Espírito de Cristo e por Cristo, né? Romanos 8, 9 a 11, né? Atos 16, 6 a 7. Ao falar sobre esse relacionamento, Paulo não obscureceu a distinção entre as pessoas da Trindade, mas somente indicou que elas cooperam em suas funções. De modo alternativo, esse versículo pode interpretar o significado de Êxodo 34, indicando que o Senhor, desse versículo, é o Espírito Santo, e que atuou em Moisés de maneira semelhante à maneira que agora opera naqueles que ministram com base na nova aliança. Que a grande verdade, queridos, é que tudo que fez foi Deus. Não é? Quem tirou o povo do Egito foi Deus através de Moisés e Arão, mas foi o Espírito de Deus, e assim é Ele que faz toda a obra nos usando nesses dias. Estou encerrando. Uma experiência característica dos crentes da nova aliança é descrita aqui. Diferente de Moisés, que cobriu o seu rosto com o véu, a fim de esconder a glória que se desvanecia, Paulo permanecia descoberto diante das pessoas, com o rosto desvendado, sabendo que a glória da nova aliança nunca iria diminuir, mas somente aumentar, ainda que ele, na presente fase, pudesse se desvanecer completamente. Do mesmo modo, os crentes agora, isso aqui é para nós, querido,
viu? No mesmo modo, os crentes agora se mostram desembaraçadamente diante do mundo, refletindo na própria vida e glória de Cristo. Longe de manifestarem glória temporária, os crentes refletem uma glória sempre crescente à medida que são transformados progressivamente à semelhança de Cristo. Há um trabalhar de Deus nas nossas vidas. As outras aplicações dessa palavra grega, transformação, no Novo Testamento, se reterem a transfiguração de Cristo, lá em Mateus 17, 2, Marcos 9, 2, e a contínua transformação dos crentes pela renovação de suas mentes, está lá em Romanos 12, 2. Todos nós contemplamos, é o verso 18 agora para encerrar, a glória do Senhor conforme a imagem, como um espelho, que estamos sendo transformados na sua própria imagem, né? Uma referência ao crescimento da pessoa ao longo de sua vida semelhante de Cristo. Trata-se de um crescimento moral e espiritual que Paulo chamou de crescente glória. Os crentes estão sendo restaurados a uma semelhança cada vez maior à imagem de Deus. Imagem essa que foi desfigurada na queda de Adão. Tenham paciência, que é muito importante que eu vou passar. Mara Rebeca Cruz, um abraço, querida. Deus abençoe. Os crentes estão sendo restaurados. Escuta bem, lá em Eclesiastes 7, 29, é Salomão que vai falar. Eis aqui que tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Aí quando lemos lá em Malaquias 3:3, quando Deus trabalha em nós, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão oferta em justiça. Como é que um ourives, vamos lá, purifica a prata? Ele leva uma temperatura de 900 graus Celsius e não pode tirar os olhos dela, pois se passar do ponto se perde. Alguém perguntou como ele sabia que estava no ponto, e ele disse: quando eu vejo a minha imagem nela. Olha, irmãos, para alcançar o que registra Romanos 28 e 29, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos tendo trabalhado, Mara Rebeca Cruz, as provas, as lutas, as dificuldades, as pressões, as perseguições. Deus está nos purificando, tirando todas as coisas erradas e ruins, nos libertando, porque nós temos que voltar até aquela imagem que fomos criados para sermos como a imagem de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Gálatas 4:19, Paulo se angustiava mesmo até que pudesse os cristãos se transformarem em verdadeiros cristãos como Cristo. Como me angustio até que Cristo seja formado em vós. No futuro, ninguém poderá alegar que fomos privilegiados em relação aos demais, porque conhecemos o Senhor e nisso prosseguimos, pois diante de todos a justiça, o amor e a verdade estão expostos claramente, mas para poderem ver é necessário abandonar o que se desvanece e seguir o novo, a novidade, a vida em Cristo Jesus. Aqui eu concluo: contemplar a glória do Senhor é o caminho para a semelhança com Cristo. Somos transformados na imagem do Senhor se detivermos atenção na sua glória. E o meio pelo qual contemplamos a glória do Senhor é o Evangelho da glória de Cristo. A dinâmica dessa transformação pessoal pressupõe que somos mudados naquilo que admiramos e fixamos nosso interesse. Quando contemplamos Jesus como devemos, a transformação é profunda, mas essa transformação que resulta do contemplar a glória de Cristo no Evangelho acontece progressivamente. Contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória
na sua própria imagem. Olha que coisa maravilhosa! É uma obra iniciada na conversão, que continua no processo da santificação até a glorificação. Está em Romanos 8, 29 e 30, que já lemos. Amém, queridos? Então aqui nós encerramos essa aula, né? Não esquecendo, eu fecho com essa palavra, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa, diz Paulo, gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Que Deus nos ajude. Amém. Desculpe, passei uns minutinhos, mas agora eu vou encerrar. Um abraço para todo mundo. Amém, querido? Mas eu não podia deixar de passar para vocês tudo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Amém? Mas agora vamos cantar o 137 do nosso cantor cristão. Esse louvor, ele é para o encerramento. Amém? Vamos lá. 137 do cantor cristão. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Amei o amar de Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Na vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, queridos? Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você que fez aniversário esta semana, parabéns, do nosso ministério, da nossa escola bíblica. Amém? Que Deus aumente esses dias, anos da sua vida com muita alegria, muita felicidade. Não esquecendo que a tua felicidade e a tua alegria está no Senhor. Amém? E também vamos estar orando e meditando, citando o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus abençoe a todos, estou encerrando. Quero lembrar você que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, amém? E às 18 horas nós temos o nosso culto, 18 e pouquinho, né? O nosso culto de missões na sede. Temos também a nossa escola às 16 horas presenciais, não perca a nossa escola. E também às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Você que não pôde ir, porque o nosso conselho, vá para a casa do Senhor cultuar. Como está no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e um excelente domingo na casa de Deus, adorando o Senhor. E quem não estiver, nós estaremos com o nosso culto público às 18 e pouquinho já no ar para vocês. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse dia. Eu peço ainda abençoar todas as mamães que foram o teu instrumento para que essa população se mantivesse viva e existisse. Abençoe elas grandemente, Pai. Agora oramos pelos nossos aniversariantes, abençoe suas vidas e que eles reflitam que tudo que aconteceu no seu ano para completar mais um aniversário foi bênção de Deus. E te agradeço, esteja contigo, Pai. Senhor, entregando todos eles nas tuas mãos, todos os irmãos que estão comigo nessa live, todos aqueles que vão assistir essa escola pelos grupos, eu entrego nas tuas mãos e que seja a tua graça sobre eles. Muito obrigado por tudo. Particularmente agradeço por aqueles que oraram pelo meu aniversário, que oraram pela minha saúde quando eu estava no hospital. E eu te agradeço porque o Senhor respondeu o clamor de todos. Muito obrigado, Pai. Dá-nos uma semana abençoada. É a nossa oração com ação de graças. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus
e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus. Amém e amém.